Olá, pessoal, aqui é a Dayana. Sejam bem-vindos a mais um webinar do mês. E hoje nós vamos falar sobre o papel da assessora pessoal e nós convidamos a Yasmin Menezes para estar fazendo essa palestra para nós. Yasmin, por favor, você poderia se apresentar? Olá, pessoal. Bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite, seja qual horário vocês estão vendo essa palestra. Me chamo Yasmin Menezes, tenho 27 anos, sou assessora pessoal, hoje tenho uma empresa de assessoria, né, para empresários, e é um prazer estar aqui falando com vocês, né, mostrando um pouquinho mais do meu trabalho, como funciona, o que é, que muita gente não sabe o que é, e agradeço por estarem aqui e assistir essa palestra. Yasmin, obrigada pela participação, né? E qual seria a principal função, né, de uma assessora pessoal e o que difere ela de uma secretária comum, né? Você poderia explicar Uhum. para a gente? Claro. A principal função, assim, eu gosto de dividir em duas formas, que é em termos técnicos e em termos emocionais. Em termos técnicos, a assistente pessoal, ela é um suporte que você dá para o cliente na vida pessoal dele, para ele se organizar, para gerir a agenda dele, para marcar compromissos, pegar essa parte burocrática da vida dele, que ele não consegue resolver porque não tem tempo, e nós resolvemos. No lado emocional, eu gosto de dizer que a assistência pessoal, ela é a segunda versão do cliente. É como se eu fosse uma extensão do meu cliente. Eu faço tudo que ele não quer, não pode, não consegue, eu não tenho tempo de fazer, né? Eu me torno uma representante dele. Então, essa parte burocrática da vida dele é como se tivesse dois cérebros pensando junto, ou mais, porque hoje, como eu tenho uma equipe, a gente consegue pensar em conjunto, né, ideias diferentes. E como resolver os problemas de forma rápida, ágil e que não prejudique o cliente, né? Sempre priorizando ele, que ele saia beneficiado, que ele ganhe qualidade de tempo, qualidade de vida e, consequentemente, com mais tempo para ter no dia a dia, ele consegue trabalhar mais e faturar mais, né? Porque o que às vezes impede a gente de escalar é você não ter tempo de focar no que realmente importa. Porque a gente está sempre ali preocupado com alguns incêndios do dia a dia, tipo ligar para um banco, marcar um compromisso, olhar um e-mail, que são coisas que parecem simples, mas que tomam muito do nosso tempo. Então, ele já é cortado da vida dele essa parte, ele já não precisa ter que se preocupar com isso. Então, é como se a gente vendesse tempo. Eles pagam para ter mais tempo, podendo usar os nossos serviços. E a diferença de assistente pessoal para uma secretária é que a secretária, ela, a maioria dos casos, ela trabalha presencial e ela faz a parte administrativa da empresa, né? Geralmente trabalha para a empresa, fazendo aquela parte burocrática, né? E a assistente pessoal, ela pode trabalhar tanto presencial como online. No nosso caso, a gente trabalha online. E é, nós cuidamos da vida pessoal do cliente. Então, a gente não se envolve dentro do trabalho dele, a não ser que seja uma opinião que ele precise dentro do trabalho, né? Mas a gente cuida das contas a pagar, nós cuidamos da escola dos filhos, dos funcionários, de fornecedores, contratar prestadores de serviços. Por exemplo, tem um cliente que está se mudando, a gente cuida do processo de mudança. Então, vai viajar, a gente organiza a viagem do cliente. Então, são coisas que uma secretária de executiva, né, secretária de empresas, não faz esse tipo de serviço, né? Ela faz mais o dia a dia ali da área de trabalho dela. Então, essa parte pessoal, realmente, mais íntima, é a gente que cuida. E quais são as habilidades necessárias para se tornar uma assessora pessoal? Olha, sinceramente, para mim, uma das mais importantes é proatividade. Você tem que ser muito proativa, querer resolver o problema, ter senso de urgência é muito importante. E o que é o senso de urgência? É de uma demanda chegar para você para fazer e você já querer executar, né? Só que depois de um tempo se torna necessário organizar por prioridades, né? Só que é sempre tendo o senso de urgência de saber que aquilo precisa ser resolvido logo. Não ficar adiando, né? Porque aí também não serve para o cliente você também fazer a mesma coisa que ele faz, né? Ser desenrolado, saber como desenrolar as demandas, né? Como fazer para
ter a melhor forma, né, do cliente ter uma coisa fácil, uma coisa com bom acesso, ser bem comunicativa, né, e alinhar bastante as expectativas com o cliente, porque essa parte de falha de comunicação é uma coisa que pode prejudicar demais tanto o seu serviço quanto o seu cliente. Porque às vezes fica uma coisa mal entendida, fica algo pela metade, e aí você faz a coisa errada, acaba prejudicando o cliente e você ainda sai no prejuízo de alguma forma. Então, essa parte de comunicação é muito importante. Alinhar com o cliente as expectativas dele e saber como passar para ele, caso você não esteja entendendo. Olha, fulano, não entendi o que você quis dizer, vamos parar um pouquinho e ver se está tudo correto, só para não fazer errado, né? Porque o dia a dia do cliente é muito corrido, às vezes ele pode dar a informação errada, pode passar alguma coisa que ele não está realmente querendo passar, então é importante que a gente tenha essa percepção para poder executar o serviço bem feito, né? Acredito que a capacidade de resolver problemas também é uma habilidade que é necessária, porque o nosso dia a dia é isso, é solucionar problemas, resolvê-los. E nós não temos a solução para tudo, nós buscamos a solução. Então, às vezes vai ocorrer situações que nós não sabemos como resolver, mas em nenhum momento a gente vai passar para o cliente que a gente não sabe, a gente vai atrás de aprender, vai buscar formas, né? Se não conseguirmos fazer, encontramos alguém que faça aquela demanda. Então, nós precisamos ser o braço direito do cliente para ele saber que quando ele tiver algum problema, alguma demanda importante, ele pode contar conosco, né? Porque a gente é mais que prestadoras de serviço, nós somos parceiras dos nossos clientes. Estamos ali para poder fazer ele crescer e prosperar, a vida dele fluir. Então, se a gente dificulta isso para ele, então é um trabalho em vão, né? É um trabalho que ele vai precisar refazer. Então, sempre buscar ser a melhor pessoa para resolver problemas, né? Eu acho que essas são habilidades principais: resolver problemas, senso de urgência, proatividade e comunicação. Você precisa. E até é legal informar isso para as pessoas que estão assistindo a palestra, porque ainda talvez nunca ouvi falar sobre assessoria pessoal. E assessoria pessoal é um dos nichos que estão dentro do AV, né, que é a assistente virtual. Então, dentro desses nichos tem o suporte administrativo, que é o profissional que ele lida com toda a parte administrativa, empresarial de uma pessoa. Já a assessora pessoal, como a própria Yasmin explicou, né, ela tem um punho mais pessoal, ela vai cuidar de pagar uma conta, de verificar, comprar um presente. Então, muitas das vezes, a assessora pessoal, ela está atrelada a um grande empresário, né, que ele não tem, talvez, mais um tempo para cuidar das coisas dele de maior importância, então ele acaba contratando uma assessora pessoal para poder fazer essa parte, né, Yasmin? Quais são os impactos positivos? Talvez tenha até um empresário que está assistindo esse webinar, se interessou, e quais são os impactos positivos que esse empresário vai ter quando ele contratar uma assessora pessoal? Quais são os benefícios que ele vai ter? E às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso, é pouca coisa. Às vezes eles acham que é pouca coisa. Não, é só um e-mail, uma contazinha para pagar. São poucas horas, porque eles acham que o serviço de uma assessora pessoal é avaliado em horas, né? É pouquinhas horas, tá? Não é muita coisa. É verdade, isso é total realidade, né, da gente enfrentar esse tipo de objeção, né? E assim, os benefícios são inúmeros. Eu mesma hoje tenho uma assistente e para mim eu já nem quero mais viver sem ela. Porque assim, quando você contrata um assistente pessoal para tomar de conta da sua vida, você vai ter mais tempo para focar no que importa, né? Que é a sua família, o seu trabalho. Primeiro que o estresse vai acabar. Tipo assim, o estresse de resolver essas burocracias pequenas. Problema com a companhia aérea. Passar horas no telefone tentando resolver. Ter que comprar passagem, ter que organizar a viagem. Se é uma pessoa que viaja muito, é horas do mês dela que ela está ali tirando para resolver um problema que ela não precisa resolver, que é delegável. Existem coisas que são delegáveis que você não precisa fazer. Você não precisa gerir sua agenda. Você não precisa marcar um médico. Você não precisa comprar uma passagem.
Ontem, por exemplo, explicando para vocês, né? Eu tenho um cliente que precisa viajar, né? E a passagem dele estava muito cara. E eu consegui uma passagem para ele por um desconto de mais de R$ 500. E aí, na hora que eu fui emitir a passagem para ele, eu passei 1 hora emitindo a passagem. Por quê? É difícil emitir a passagem? Não é. Mas a gente ficar à mercê dos imprevistos. O site deu erro 4 vezes enquanto eu tentava emitir a passagem. Então, se ele fosse parar para pesquisar uma passagem mais barata, ia demorar muito. Aí ele vai emitir, o site dá problema. Ele já perdeu mais 1 hora na vida dele. 1 hora que ele poderia ter passado 1 hora com a família, 1 hora que ele poderia ter passado trabalhando. Fora o impacto financeiro que isso tem, né? Além da qualidade de vida, eu tenho um cliente que começamos em fevereiro, ele ganhava R$ 7.000 por mês. Quando ele contratou a gente e começou a delegar, né, para cuidarmos da vida dele, para ele focar realmente no trabalho, que era esse o objetivo dele, hoje ele ganha 20 mil por mês e está crescendo, entendeu? A meta dele até o final do ano era bater 100 mil de faturamento. Ele já bateu 100 mil de faturamento mês passado. Então, essa é a importância de delegar, sabe? Primeiro você ficar livre daquela burocracia, daquele estresse que suga sua alma. Às vezes você precisa resolver um problema que você já está tão estressado com aquele problema que você nem quer mais resolver porque não quer mais se estressar com aquilo. E aí vem uma pessoa, né, não tem ligação nenhuma emocional com aquele problema e resolve no instante. Porque o que é que mais... Por que é tão fácil para outra pessoa resolver os problemas do cliente, né? É porque não tem nenhum apego emocional naquele problema. Porque quando tem um apego emocional, você se sente mal, já tá triste de ter que resolver aquilo, daquilo que tá acontecido. E aí você fica querendo resolver, mas ao mesmo tempo não quer porque não quer se estressar. E você tendo quem resolva para você, você não precisa se preocupar com essa parte. Então, o seu problema vai ser resolvido, às vezes você nem vai saber que o problema está resolvido, porque a partir do momento que você tem um assistente, né, depois de um tempo, já fica muito automático das pessoas chegarem na assistente primeiro antes de chegarem em você, como se fosse um filtro, né, que a gente faz. Então, só vai chegar em você realmente os problemas que precisam que você execute. Os que não precisam, nem chega. A gente faz por trás, entendeu? Vai ali dando tranquilidade para sua vida, você vai vendo a vida e a gente vai resolvendo seus problemas. É isso. Eu acho que é o maior benefício da assistente. Evitar que você viva sobre muito estresse de problemas desnecessários, que podem ser delegáveis, sabe? E outra coisa, às vezes as pessoas acham que vão querer contratar e falar assim, mas são poucas horas. Como Sim. poder explicar para as pessoas que um trabalho de uma assessora pessoal vai muito além de horas, né? Como falar isso para um empresário, ou para às vezes uma pessoa que está querendo crescer, ainda não é um empresário, mas está querendo ter mais tempo e qualidade, que o trabalho de uma assessora pessoal não é avaliado em horas, que nem você mesmo explicou agora. Uma coisa simples. É coisa simples, é só passagem aérea que você vai ter que ver. Mas não é bem assim. Tem os contratempos que ocorrem, né? Como que você aborda isso quando a pessoa vai te contratar e fala assim, não, é só poucas horas, é coisa boba. Como que você explica para eles que não é assim que é avaliado um serviço de uma assessora pessoal? Pronto. No começo, eu trabalhava com pacote de horas, o que foi um erro muito grande para mim. Hoje eu trabalho com pacote de serviços, né? Mas assim, não dá para medir o que você vai fazer em horas. Por quê? Porque 1 hora do seu tempo é 1 hora comum. Agora, 1 hora de quem sabe resolver um problema e 1 hora de quem não sabe é completamente diferente, né? É que nem aquele ditado que algumas pessoas dizem, o do parafuso, do saber qual parafuso apertar, né? Apertar o parafuso, R$ 0. Saber qual parafuso apertar, R$ 5.000. Porque é Exato. exatamente isso. A gente vem com um conhecimento e uma bagagem. Nós já passamos por muita experiência. Tudo que a gente viveu na nossa vida é experiência. E tudo teve um custo ou um aprendizado, né? Às vezes a gente paga para aprender também.
E aí, por exemplo, o caso dessa passagem, né, que eu passei 1 hora e o site dando erro. Eu já sabia identificar e fazer o que era preciso para poder conseguir emitir a passagem. E isso eu demorei 1 hora, porque eu já tenho esse conhecimento. Se eu não soubesse, teria demorado muito mais, teria demorado 3, 4, 5. Então, assim, você saber executar aquilo ali vai muito além das horas que você passa tentando resolver, entendeu? Então tem todo um conhecimento por trás, toda uma experiência, toda uma expertise, porque eu tô ali para você disponibilizando todo eu a mim toda, né? O meu cérebro, minha vivência, minha experiência. Quando você chegar com um problema para me resolver, eu não vou simplesmente resolver do jeito que você mandou. Eu vou analisar o problema, ver qual é a melhor forma de resolver ele, qual é a forma mais rápida, qual é a forma mais que você vai gastar menos dinheiro. E aí eu vou chegar para você e vou dizer: "Oi fulano, olha, eu acho que dessa forma a gente pode resolver isso aqui e vai te economizar tempo, dinheiro e tudo". E o cliente aceita e vê que é verdade. Por quê? Porque eu já fiz isso antes, eu sei como funciona. Então é essa experiência que conta, né. Você não paga só pelas horas da vida da pessoa, porque aqui eu estou vendendo o meu tempo para você ter tempo. Junto com isso, é toda uma bagagem que eu tenho, né, toda uma experiência, todos os problemas que eu já resolvi, estou trazendo para a sua vida, para solucionar de forma rápida. Então, é muito além das horas. "Ah, é porque eu tenho uma demanda muito pouca", mas é pouca na sua cabeça, né, na sua mentalidade, naquilo que você está vivendo. Quando a outra pessoa vai resolver, talvez não seja tão simples quanto você acha que é. É aquele para mim é tão óbvio isso, né, como é que tu não sabe? Só que às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para os outros, né. E quando você pega alguém que já tem experiência no assunto, evita que você precise gastar o seu tempo ensinando ela, né. E quando a pessoa não tem tanta experiência, você tem que se disponibilizar a ensiná-la também. Então, as horas é justamente isso, a questão das horas. É muito além de 1 hora de relógio. É toda a experiência que você já teve, todos os cursos que você já pagou, todos os erros que você já cometeu e aprendeu com eles, né. Então eu não acho viável essa parte de trabalhar por horas, ou o cliente dizer: "Ah, não, mas é poucas horas no mês". Mas é poucas horas de um assunto que nem todo mundo sabe resolver, né. Uma experiência maior de mercado. Sobre tecnologias e ferramentas, né, quais você usa e qual é o ponto positivo que elas têm para ajudar você a ter um trabalho mais eficaz e contribui, né, para a agilidade dos processos? Eu sou muito fã da tecnologia e eu gosto muito de coisas que facilitem a minha vida. Eu não gosto de nada que vai dificultar muito o que eu estou fazendo. E eu também não gosto de usar vários tipos de ferramenta diferente. Por quê? Porque como eu gosto da praticidade de execução rápida, se eu tiver muitas ferramentas sendo utilizadas ao mesmo tempo, eu vou me perder em algum momento em qual ferramenta está aquele assunto. Então, eu separo minhas ferramentas, por exemplo, a base de dados de clientes ficam no Notion, né, que é um site de organização e gestão. As minhas atividades do dia a dia, de tarefas, ficam no Trello, porque ele é mais rápido e ele tem um visual melhor para poder ser executada tarefas rápidas. E eu uso todas as ferramentas do Google que ele disponibiliza, que é maravilhoso. Google Agenda, Google Password, Google, endereços. Então, tudo que ele puder me oferecer ali dentro do meu ambiente interativo, né, do cliente, porque eu crio um perfil para cada cliente dentro do Google Chrome. Então, dentro daquele espaço, eu tento vincular totalmente o que eu preciso ali, porque vai tornar meu trabalho mais rápido. Então, se eu cadastro um endereço no Google Chrome, eu não preciso toda vez que eu for fazer uma compra escrever aquele endereço, ele vai automático. Eu cadastro as senhas do cliente no Google também, porque na hora que eu vou entrar num site, alguma coisa do tipo, eu não preciso colocar a senha direto, ela vai automático. Então, eu faço o que eu posso para automatizar todo o meu processo de trabalho, deixar ele rápido e prático.
Então, eu só utilizo essas ferramentas, tá? Por quê? Porque eu preciso que tudo que eu vá executar seja executado de forma rápida. Então, eu acho super importante ter essas ferramentas, ter uma visão do que você está fazendo, de como você está executando, e conseguir manter a organização. Porque se você usa várias coisas separadas, porque eu uso isso num canto, isso em outro, e aí você se perde, fica confuso, você perde a sua organização, né? Então, é isso. Sobre ferramentas, eu acredito que quanto menor a quantidade e maior a qualidade da ferramenta, melhor é para a execução do serviço. Praticidade. Ferramentas que sejam práticas. E de que forma a assessora pessoal pode manter um relacionamento produtivo e profissional com o empresário que ela vai trabalhar ou a pessoa que contratou o serviço dela? Como manter um relacionamento profissional saudável e bom? Pronto. Olha, na assistência pessoal, eu acho que em algum determinado momento as coisas deixam um pouco de ser tão profissionais e elas passam a ficar mais leve. Porque assim, se você é muito formal, né, às vezes você não consegue se conectar e manter o relacionamento com o cliente. E dentro da assistência pessoal, como é uma profissão muito íntima, chega um momento que você vai saber de coisas do cliente que só você e ele sabe. E isso vai criando um elo entre vocês, sabe? E as coisas vão ficando mais leves. Fora que não se tratar como patrão e funcionário. Por quê? Porque você está ali, ele é seu cliente, certo? Vocês estão ali numa parceria para crescerem juntos. Você buscando sempre soluções para melhorar a vida dele e vocês vão crescendo juntos, né? Lado a lado. E, e sempre manter o respeito. Eu acho que o respeito, acima de tudo, é o que vai manter vocês unidos, né? Sempre saber o jeito de falar e como falar. Confiança, né? Não quebrar a confiança do seu cliente, porque assim, você vai errar. Isso é certo, você vai errar. Mas você assumir o seu erro e as consequências dele é que vai mostrar para o cliente a sua honestidade e que ele pode confiar em você, porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, você vai estar ali para assumir o risco, né? O que é que acontece em muitos dos casos? A pessoa finge que não foi ela que errou. Só que o cliente sabe que foi você, entendeu? Então não adianta você ficar negando. E aí o cliente já fica desconfiado. Putz, então toda vez que acontecer algum problema, vai ser desse jeito e eu não quero. E aí depois encerra o contrato, a pessoa até fica perdida, sem saber o que é que aconteceu, e às vezes foi isso, falta de confiança, né? Eu acho que a honestidade, né, de você reconhecer o que você cometeu de errado é muito importante. Eu, por exemplo, os erros que eu cometo, eu assumo todos. Todos, 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 todos. Mas eu só erro aquele erro uma vez. Porque, como eu falei, é impossível não errar. Você sempre vai errar. Mas se você errar sempre o mesmo erro, aí você já perde a credibilidade, né? Agora, se você errar, solucionar o problema daquele erro, né, que foi causado, e conseguir fazer com que o cliente entenda que realmente aquilo não é uma coisa que vai ficar se repetindo, isso não quebra também a confiança, né? Porque tem o fator humano, né? A gente sabe que o fator humano ele influencia demais. Mas eu acredito que é isso, para você manter um bom relacionamento com o cliente, é confiança, honestidade, caráter e respeito. Hoje eu tenho em contrato que eu não admito qualquer tipo de falta de respeito. O cliente faltou com respeito comigo ou com alguma das minhas assistentes, ele vai sair, independente do valor que ele pague. Já aconteceu casos de pessoas que, não o meu cliente, mas pessoas que trabalhavam com o meu cliente maltratarem uma assistente minha, e eu comuniquei ao meu cliente que se isso voltasse a ocorrer, eu defendi ela, né? E comuniquei a ele que se voltasse a acontecer, a gente ia sair da parceria. Então aí ele conversou com a pessoa pediu desculpas, e ele super entendeu a nossa parte também. Eu tenho muita sorte, eu digo que eu tenho muita sorte hoje, porque eu tenho clientes muito bons, que a gente se respeita muito e que não tem essa, ai, você é minha funcionária, sabe? Então,
o respeito, ele é sempre priorizado. A pessoa que está assistindo e está pensando em fazer uma transição de carreira, ou então a pessoa que está acabando de sair da escola, do colégio, e está meio que perdida, né? E agora vendo a palestra e ficou interessado, existe uma pergunta que as pessoas fazem. É necessário algum estudo, alguma formação para se tornar uma assessora pessoal? Existe algum requisito hoje? O mercado exige alguma coisa? Pela sua vivência, o que você acha? Não, eu acho que não exige, mas se você puder fazer é muito bom. Porque assim, eu comecei, eu fui jogada dentro da profissão, eu não sabia que isso existia. Então, eu me construí dentro da profissão. Mas, se eu tivesse alguém para me direcionar de como era feita, eu tinha evitado muitos erros que eu cometi. Então, se você está querendo fazer essa transição ou está começando agora, eu recomendo muito, porque a assistência pessoal, ela é uma profissão maravilhosa, que ela não é monótona, porque todo dia você vai ter desafios diferentes, mas também não é uma coisa simples, exige muita responsabilidade, a gente também não pode romantizar. Ah, não, porque eu trabalho em casa, porque eu consigo ter horário flexível. Não, certo, mas você tem responsabilidades. Chega um momento do seu trabalho que você precisa sentar e executar. Então você não pode estar saindo direto para fazer o que quer na hora que quer, não, exige uma responsabilidade. E e eu acredito que a assistência pessoal, dentro do nicho, é um nicho que tem mais liberdade e mais possibilidade de faturamento dentro da assistência virtual. Porque você consegue pegar clientes, grandes empresários que estão dispostos a pagar bem pelo tempo deles, e mais do que a assistência virtual, ela dá flexibilidade em questão de que você não precisa ter aquele atendimento de 8 às 6, e aí tem que atender um monte de cliente do seu cliente, por exemplo, quem faz atendimento, né? Clínicas, pacientes, maquiadores, né? Que exige que você esteja cada vez mais presente, que fica difícil você sair de casa, né? Na assistência pessoal, fica mais fácil de você resolver algo pelo celular, né? Que às vezes é um problema, uma ligação, ou você pesquisa na internet. E também, como eu falei, tem a possibilidade de ganhar melhor. Então, se você está querendo fazer assistência pessoal, mesmo que você não tenha nenhuma experiência em questão de execução de fato com algum cliente, mas todas as coisas que você já viveu na vida te ajudam a fazer isso por outra pessoa. Ah, se você é boa em resolver problemas, em ligar para o banco e resolver, né? Que a gente começa dentro de casa. Ah, é porque na minha casa sou eu que resolvo tudo. Ah, é porque quando precisa pegar a internet sou eu que ligo. Ah, é porque quando precisa resolver um problema de energia sou eu que faço. Então, se você já tem essa habilidade dentro de casa, você pode pegar essa resolução de problemas e trazer para o mercado e ganhar dinheiro com isso. Eu digo que eu já tentei muita coisa na minha vida, né? Já tentei muito, já trabalhei demais. E quando eu encontrei a assistência pessoal, foi como se eu tivesse me encontrado. Porque eu finalmente ia poder ser eu, com as habilidades que eu tenho, dentro de um trabalho que eu fosse ganhar dinheiro, né? Então, eu já era uma pessoa que resolvia problemas, sempre quando alguém vinha pedir alguma coisa, vinha pedir a mim. Então, era uma habilidade que eu já carreguei a minha vida inteira e agora eu tô ganhando dinheiro com isso. Mas eu também acho que a assessoria pessoal não é para todo mundo. Não é para todo mundo, não é todo mundo que tem paciência de resolver os problemas dos outros, não é todo mundo que tem controle emocional para poder lidar com situações difíceis, porque vão vir muitas situações complicadas para você resolver, tá? Então, se você tiver interesse, proatividade, querer resolver o problema dos outros, ter esse arquétipo mais prestativo, as pessoas, geralmente, quem é assistente pessoal é aquela pessoa que quer se sentir útil para o outro, né? Então, não é para todo mundo essa função. E você não exige que você tenha uma formação, não. Mas, como eu falei, se puder fazer, se encontrar alguém que lhe ajude nesse processo, peça ajuda, porque você vai cortar um caminho muito grande, você vai evitar erros muito básicos. Então, se tiver oportunidade,
peça ajuda a alguém. Se você não tiver, comece com o que você tem e tente e vá fazendo o seu caminho. E aí, quando você tiver condições, você pede alguém para te ajudar a moldar melhor o caminho. Até apertar o gancho que você falou sobre a questão do assistente virtual, né? Sendo que um dos nichos que você atua, aliás, o nicho que você trabalha é a assessoria pessoal, para a pessoa que está ouvindo, igual a Yasmin explicou, né? Você tem a possibilidade de morar onde você quiser, por exemplo, a Yasmin mora em Portugal, né, Yasmin? Então, Isso. assim, Eu moro em o Portugal e trabalho para o Brasil. então só para você entender a dimensão que isso tem, né? Não significa que ela trabalha menos, igual às vezes a pessoa tenta vender na internet, venha ser assistente virtual e você vai. Não, não é sobre isso, né? Igual ela falou, não vamos romantizar. Ela tem a carteira de clientes dela, ela trabalha bastante, só que a diferença é que ela tem essa liberdade territorial dela poder estar trabalhando numa cafeteria, dela poder estar trabalhando qualquer lugar que seja, mas ela vai ter essa liberdade. Então, quando se fala de ser assessora pessoal ou ser um assistente virtual, é você ter essa liberdade de poder estar trabalhando na sala, enfim, em qualquer lugar, mas isso não significa que vai ser fácil, né, Yasmin? Isso é importante estar falando, que assim, você vai ter bastante demanda, você vai ter bastante serviço, basicamente essa liberdade que as pessoas falam, né? É isso mesmo. Inclusive, só complementando o que tu falou, né? Hoje eu moro em Portugal, trabalho no horário do Brasil, então tem uma diferença de 4 horas a mais. Eu trabalho no Brasil de 9 às 6 e aqui é de 1 às 10 da noite. E assim, tenho essa liberdade geográfica, posso trabalhar de qualquer canto. As pessoas às vezes pregam muito, porque você vai ter liberdade e flexibilidade, mas elas não explicam que tipo de liberdade e flexibilidade é essa. E eu vou dizer para vocês como é que funciona para mim. Para mim, a flexibilidade e liberdade que ela me traz é de eu poder trabalhar de casa, de não precisar, de ser a minha própria patroa, eu não preciso me submeter a ninguém, de quando eu estiver não tão bem, eu trabalhar da cama, ou se estiver fazendo almoço, colocar o computador ali. Mas a todo momento que eu estou fazendo outras coisas, tem mensagem chegando, tem problema para resolver, né? Às vezes eu vou treinar no meio do dia, eu já não gosto muito, porque fica muita mensagem para responder e eu fico treinando e respondendo mensagem, então atrapalha. Nem faço um bem, nem faço outro bem. Então, hoje, como eu quero muito escalar a minha empresa, eu já tenho outra visão, né? Eu sento para trabalhar e o meu horário de trabalho é aquele pronto, né? Preciso resolver as coisas naquele horário, porque eu preciso ter uma organização. E existem vários tipos de profissionais. Tem profissional que entra na área porque quer ficar tranquilo, quer ter seus clientezinhos ali, tudo bem, não vai querer montar um grande negócio, né? Porque às vezes a pessoa só quer mais tranquilidade e ficar em casa. Já não é o meu caso, eu pretendo montar a empresa, eu estou ajeitando a minha empresa no Brasil, e aí eu vou trazer ela para Portugal, né? Vou atender Brasil e Europa. Então já é um projeto maior, né? O meu objetivo já não é ficar em casa tranquila, só ganhando aquele valor, não. Meu objetivo já é bem grande, é me tornar uma das maiores empresas de assessoria pessoal do país, lá e do país aqui. Então, é muito do que você quer para sua vida. Eu vejo uma oportunidade dentro desse mercado, que ainda é um mar muito inexplorado. Dificilmente eu chego numa roda e a pessoa sabe o que é que eu estou fazendo, qual é a minha profissão. Então, eu acho que ainda é uma coisa que eu posso nadar muito e que ainda vai ter muitas portas abertas para poder construir coisas importantes, né? Porque o meu trabalho é dar qualidade de vida às pessoas. Então, quanto mais pessoas no mercado com qualidade de vida, isso quer dizer que tem mais gente trabalhando, mais gente faturando, mais gente vivendo melhor, né? Então é isso que eu acho. Essa é a liberdade que ele traz. Yasmin, um dos motivos também da gente ter convidado você para participar do webinar desse mês é porque, assim, a gente percebe que hoje no mercado existem muitos cursos voltados para a área de assistência virtual,
Mas, como a área de assistência virtual é uma área muito ampla, o nicho de assessoria pessoal está carente, né? E a gente vendo muito o seu material no Instagram, você fala muito sobre essa área para os profissionais que querem se especializar nessa área, que é como você mesmo disse, que é uma das áreas da assistência virtual que se paga mais, porque existem aí empresários, pessoas bem-sucedidas que estão carentes de um braço direito, de alguém para cuidar dessa demanda pessoal. E você hoje, né, a gente percebe nas redes sociais que está muito em evidência nessa área, né? Então, eu queria, né, que você falasse um pouco sobre isso, as suas dificuldades, porque realmente hoje no mercado carece disso, de uma pessoa que fale sobre essa área de assessoria pessoal. Realmente hoje, todo canto que você vê, você consegue encontrar um assistente virtual. Tipo assim, há algo falando sobre. É muito maior o mercado. Só que a assistente virtual, ela é a profissão. É como se fosse um médico. Eu sou uma médica especialista em coração, por exemplo. No caso, eu sou um assistente virtual especialista em assessoria pessoal. A questão que acontece é que não tem ninguém ensinando praticamente. Não é que ninguém, não tem poucas pessoas ensinando sobre isso. E cada um ensina do seu ponto de vista, né? E a assessoria pessoal, ela é muito personalizada. Ela é muito o seu desenvolvimento e a sua pessoa naquilo ali que você está fazendo. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a ser assistente pessoal, porque eu não tinha referência, não tinha quem me ajudasse, quem pegasse na minha mão e dissesse o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu não tinha. Então foi tudo muito na base do erro e do acerto. Então, o que foi que eu decidi? Eu decidi que eu seria essa referência para as meninas que querem fazer essa transição ou querem ser assistentes pessoais. Porque não é uma coisa que você vê no mercado. E quando você vê, ainda é algo muito vago, né? E as pessoas não mostram a realidade de como é ser assessora pessoal. Elas só mostram a romantização, a fantasia. Ai, como é bom porque você trabalha em casa e ganha dinheiro e tudo como se fosse as mil maravilhas. E não é. Tem dias que você quer arrancar o seu cabelo, tem. Mas tem dias que é maravilhoso, entendeu? Então, tudo tem seu lado positivo e negativo. E dentro do Instagram hoje, eu mostro a assistência virtual de verdade como ela é, né? Que não é um mar de rosas, mas também não é uma coisa horrível. Eu mostro como ela é, a realidade. É um trabalho, é uma responsabilidade, é um trabalho como qualquer outro. Então você tem que ter compromisso com ele. Então, no Instagram hoje, eu quero mostrar para as pessoas que a assistência, ela é muito mais do que uma compra feita ou uma agência ou uma agenda que você organiza. Ela é responsabilidade, ela é resolver os problemas de forma ágil, ela é dar suporte para quando a pessoa precisar. Exemplo, eu tinha um cliente que estava no Canadá essa semana passada, e ele teve um problema nas costas e precisou ir com urgência no hospital. Então, eu resolvi todos os trâmites do seguro dele, eu resolvi o reembolso do valor que ele pagou na consulta, procurei o hospital mais próximo. Então, eram coisas que ele já não precisava se preocupar, entendeu? Só que não foi fácil. Eu até mostrei isso no Instagram, né, como é que funcionou. Mas eu quero ser essa referência para as meninas, sabe? Não tem quem pegue na minha mão, e eu vou pegar agora na sua mão e vou te dizer como é que tem que fazer, o que é que tem que ser feito, né? Eu vou até disponibilizar, até semana que vem, eu vou começar a dar mentoria individual, né, para quem está fazendo a transição de carreira, quer deixar a sua profissão e se tornar assistente pessoal, ou já é assistente pessoal e quer melhorar na área, né, quer ser um profissional melhor, quer montar realmente uma empresa, um negócio, quer alinhar as expectativas melhor com o cliente, saber lidar com cada perfil de cliente diferente. Hoje, minha empresa, ela atende 14 clientes, 14 empresários, então, e cada um com um perfil completamente diferente um do outro, né? Então, hoje eu já consigo lidar com perfis diferentes e consigo ensinar para elas como lidar também. Mas eu gosto sempre de deixar claro que cada pessoa tem sua forma de lidar com situações, né? Que eu dou o direcionamento, mas é no feeling, é na hora que ela está executando que ela vai saber o que realmente tem que ser feito, né? Porque, assim, se você tem a base de como funciona, você bota só o seu toque, né?
o seu jeitinho de trabalhar. Que eu acho que é o que falta para muita gente, é esse direcionamento, essa base, né? Outra coisa, é importante também falar para a pessoa que está querendo ir para essa carreira, né, fazer essa transição ou iniciar, quando você pega um contrato aí, tudo tem que ser feito no contrato, né? Então, isso é importante deixar tudo escrito no contrato. Você quer, por favor, você pode falar um pouco sobre essa parte, né? Porque a pessoa acha assim, não vou fazer de boca aqui, vou pegar vou fechar aqui de boca com a pessoa e a gente vai fazer, explicar que não é simplesmente assim, é um trabalho formal, então você tem que formalizar, tem que ter contrato, tem que abrir CNPJ, é uma empresa, você presta serviço, é uma empresa. Você pode estar falando um pouco sobre isso, Yasmin? Sim. Você tem que se portar como um profissional, né? Então, abre ali seu MEI, vai organizando direitinho a sua empresa. Não trabalhem sem contrato, meninas, pelo amor de Deus. Contrato é muito importante, principalmente na nossa área. Por quê? Vocês têm que entender que nós lidamos com dados muito sensíveis do cliente. E dentro do contrato, tem que ter cláusulas protegendo os dois de um possível problema e também tem a cláusula de confidencialidade, que é muito importante para manter, né, o cliente resguardado, que você não vai espalhar as coisas da vida dele por aí. E não comecem a trabalhar sem contrato assinado, porque você pode se prejudicar muito. Vai que o cliente quer te processar, ou acontece alguma situação, você não consegue se provar. E ali dentro do contrato está provando tudo que você combinou com o cliente, todas as demandas que ele precisa de você. Fora que tem cláusulas, né, que em poucos contratos tem, eu não sei nem se eu vi em algum. Recentemente eu refiz todos os meus contratos com a advogada e eu coloquei cláusulas para me proteger. Por exemplo, se o meu cliente comete um crime e me envolve sem eu saber, o que é que vai acontecer comigo? Se eu não tiver em contrato, né, me apoiando, eu vou para cadeia junto com ele. Agora, se estiver no contrato que eu posso, né, depor contra o cliente, ou posso me resguardar desse crime porque eu não estava ciente, então eu já tenho uma proteção ali para mim, né? Outra coisa é que eu posso quebrar o sigilo em caso do cliente seja preso ou alguma coisa, cometer algum crime, mesmo que ele não me envolva. Se a polícia pedir para me depor, no meu contrato tem me permitindo e o cliente fica ciente de que eu posso depor contra ele, porque eu não posso me prejudicar em nenhum momento por atitudes que não são minhas, né? Outra cláusula que eu botei também, que eu acho importante, é que como hoje eu tenho uma base de clientes muito grande, eu preciso protegê-los em caso de acontecer alguma coisa comigo. Então, eu tenho uma cláusula de falecimento, por exemplo. Caso eu morrer, o que é que vai acontecer com a minha empresa? Como é que os clientes ficam? Então, tudo que eu vou pensando em problemas, eu já vou deixando uma solução para me prevenir. Pode nunca acontecer? Pode. Mas e se acontecer? Eu preciso estar prevenida, né? Então, essa é a base importante do contrato, sabe? É deixar as partes, resguardadas, né? Inclusive, eu até tenho, né, disponibilizo esse modelo de contrato que eu tenho no meu Instagram para as meninas, que, principalmente quem está começando agora, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Eu tenho esses contratos para disponibilizar a compra deles, então elas já ficam com o contrato completo, maravilhoso para iniciar com os clientes. Tenho o template também dessas ferramentas que eu utilizo, como o Trello, Notion, e um modelo de proposta, porque eu acho muito importante a forma como você apresenta uma proposta para o cliente, tá? Para ele ver que não é uma forma qualquer que você está tratando ele, mais um cliente comum, uma pessoa que você não dá tanta atenção aos detalhes. Então, tá tudo bonitinho lá para quem quiser fazer, né, esse kit, né, esses templates, e quiser iniciar bem na carreira, deixo lá disponibilizado. Porque o que eu mais quero é que esse mercado cresça, porque ele é muito desconhecido. Não, e é importante a gente estar falando sobre o contrato, porque assim, a assessora pessoal,
ela lida com coisas muito sensíveis, conta de banco, às vezes E, elas tem que marcar consulta, às vezes a pessoa está fazendo um tratamento muito íntimo, né? Uma coisa muito assim, sei lá, que ninguém não pode vazar. Então, assim, são assuntos muito sensíveis, né? Não estou falando que as outras demandas não precisam de contrato, mas principalmente uma assessora pessoal por estar lidando com coisas muito ali sensíveis do dia a dia, muito pessoal, como até o nome fala, assessora pessoal, você está lidando com sim, coisas assim muito secretas, então você tem acesso a senhas para fazer compras, a pessoa fala, tô sem tempo, faz uma compra para mim, meu sobrinho vai fazer aniversário, ele gosta disso, disso e disso. Então, aí você tem que entrar lá, então você tem acesso ao cartão da pessoa, então você faz compras. Então, assim, não estou falando que as outras demandas não precisam, dentro da assistência virtual, não precisa de contrato, mas principalmente uma assessora pessoal, porque ela está lidando com assuntos sensíveis ali, então, e pode prejudicar tanto ela futuramente, como as coisas que até a própria Yasmin citou aí, né, coisas judiciais, e então, assim, é importante estar explicando isso para vocês. Yasmin, outra coisa, e como lidar, como se posicionar quando o cliente ele querer te tratar como uma CLT? Não estou falando que você CLT é ruim, mas assim, você hoje é uma empresa, você presta serviço, independente se você tem ou não tem uma equipe, você é uma pessoa e trabalha, como se posicionar, explicar isso para essa pessoa que está assistindo a palestra, para não ter essa diferença, falar assim, não, você é minha funcionária, e na verdade não, eu não sou sua funcionária, eu sou sua, você é minha cliente, né? Como se posicionar é. com isso? Então, eu acho que o maior problema das meninas hoje dentro da assistência não é nem que o cliente vê elas como CLT, é elas que se veem como CLT, e aí, a todo momento, elas ficam se portando como tal. Então, aí o cliente começa a perceber que ela é uma funcionária, porque ela se enxerga dessa forma. Mas a partir do momento que você se enxerga como empresa, como empresária, que ele é o seu cliente, isso já começa no primeiro atendimento, na hora que ele vai falar com você a primeira vez, né? Como você vai falar com ele, o tipo de pergunta que você vai fazer, qual a sua comunicação. Aí então vocês vão para a reunião, o seu posicionamento na reunião, como você trabalha, como você faz, entendeu? Primeiro, que quem conduz a reunião é a profissional, não é o cliente, né? Porque às vezes a pessoa vem fazendo uma entrevista de emprego com você, então você já diz assim, olha, não tem hierarquia, aqui nós somos parceiros, tá? Eu não sou funcionária CLT, eu estou aqui para te apoiar e te dar as melhores soluções para o seu dia a dia. Mas isso não quer dizer que eu estou aqui como uma funcionária sua, que você vai, né, solicitar tudo a todo momento, como se eu fosse só sua, né? Então, é mais de como você se vê do que como o cliente te vê, porque ele vai te ver do jeito que você se vê, porque você vai estar a todo momento demonstrando isso para ele. Se você tem um posicionamento nas redes sociais, lá você também tem que mostrar isso. Se você não tem, vai ser na conversa, vai ser no jeito de se tratar no dia a dia, vai ser no jeito que você, nas atitudes que você toma, entendeu? Do dia a dia, que vai mostrar que tipo de pessoa você é na hora de trabalhar. Porque as pessoas estão muito acostumadas com o trabalho funcionário-patrão. Elas não estão acostumadas a fazer uma parceria que não tem hierarquia. Então, a dificuldade delas é essa, né? Então, sempre tratar com respeito, mas se posicionando. Se for uma demanda que está fora do que vocês combinaram, você chega para eles e diz assim, olha, não está dentro do escopo, mas a gente ou pode adicionar, ou eu posso encontrar alguém para fazer para você, né? Então, é muito o que você vai dizer para o cliente, como você vai se comportar nas demandas que tem que ser executada também, né? E se enxergar de outra forma. Para de se enxergar como CLT. Você é uma empresária. Então, bote na sua cabeça que você tem que se portar como tal, como empresa. Yasmin, agradeço, né, pela sua participação, por você ter explicado para a gente, né? Foi uma palestra rica, né? E você quer deixar, por favor, suas redes sociais para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, o empresário que quiser contratar você, ou a pessoa que quer fazer transição e quiser consumir o seu trabalho. Você pode, por favor, passar para a gente? Claro, se você é empresário, tem interesse em melhorar sua qualidade de vida com empresa que tem experiência no assunto, tem já nome no mercado,
pode seguir o meu perfil lá, @Yasmin Assessoria, que você vai conseguir falar comigo e a gente conversa, bate um papo para saber se eu tenho a melhor solução para você, né? Se você é uma pessoa que está querendo fazer transição de carreira, está querendo saber mais sobre a assistência pessoal, ou já é e quer melhorar, segue o meu perfil yasmin.menezes, né, que lá eu ensino sobre assessoria pessoal, e eu deixo os 2 perfis separados, né, um para cliente e um para assistente. Então são conteúdos diferentes, podem seguir os 2 para vocês aprenderem. Mas me deixo aqui à disposição. Vou abrir mentoria para quem quiser fazer, né, essa transição, quem quiser aprender como é que funciona, eu vou aqui pegar pela mão e vou te ensinar. Eu vou fazer todos os meus erros se tornarem as melhores soluções da vida de vocês, né? E para quem é cliente, para quem quer ser cliente, pode entrar em contato comigo para a gente conversar. E quem sabe fazer uma parceria aí que tenho certeza que vai ser muito proveitosa, né? Então, em nome da Lab Carreiras, nós agradecemos a sua participação e muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, viu? Muito sucesso para vocês e que tudo dê certo aí pra gente, né?